Amém? Eu queria colocar um vídeo, por favor. Preste atenção nesse vídeo e vamos começar depois desse vídeo, amém? Eu acho que a maioria são um bando de alienados, que só veem a religião em si, não veem o cristianismo que tem por trás, não veem os ensinamentos de Cristo, não veem Jesus. Eu vejo o cristão como uma pessoa que tem fé. Cristão pra mim é aquela pessoa que procura andar direito, procura ser o mais honesto possível. Os evangélicos falam assim, vai na igreja porque Jesus vai te curar. Mas eu acho que os evangélicos acabam assustando a gente. Talvez um modo melhor de poder nos orientar, né? Aí era mais fácil de atrair mais gente na igreja do que afastar. Vejo como alguém que tem um grande potencial em mudar o mundo e que quer ajudar os outros. Normalmente o cristão é sempre mais julgado, né? Não, eu vejo ele uma pessoa sincera, assim. O cristão eu vejo como muitas pessoas, às vezes elas são bem preconceituosas, algumas, e eu não gosto muito disso, por isso que eu não vou na igreja. Uma plataforma para me suster, assim. Faz um mal tremendo para a humanidade. Acho que é uma coisa já ultrapassada. A igreja faz um bem para todos. Eu acho que quem não vai na igreja não acredita em Deus. Não gosto da igreja. O povo se aliena com essa tragicomédia e o efeito um sedativo para suas próprias misérias. E quando nos damos conta, estamos num picadeiro pintados de palhaço rindo de nós mesmos. A igreja é só uma placa. Aí eu vejo que é muito bom pra gente. Manipuladora. Tem muita coisa errada. Eu sou totalmente contra. A gente vai lá pra aprender. Um lugar pra gente ir visitar Deus, como se fosse a casa de Deus, entendeu? Parei de ir porque tinha cabelo verde, porque eu tenho piercing, porque eu tenho tatuagem, e as pessoas ficavam olhando e comentavam até que estava errado, que não podia. Então, se vocês não vão me receber na casa do Senhor do jeito que eu sou, eu não vou mais frequentar. A cola que une os cristãos, que fazem os cristãos terem comunhão, é o amor de Jesus Cristo. E isso se chama igreja, verdadeiramente. Não a instituição, mas a comunhão de pessoas. Porque através do amor de Jesus nós temos comunhão com Jesus. E por todos os cristãos fazerem parte do corpo de Jesus, nós precisamos nos amar. Porque nos amando, nós amamos a Jesus Cristo. Razão do meu viver, assim. Um profeta aí. Não sei se vale a pena acreditar. Como eu vejo Buda. Jesus é tudo pra mim, né? Uma pessoa que tem que fazer o bem. O cristão para mim é aquela pessoa fiel que segue a Cristo, né? Aquele que está sempre ligado a Cristo. Uma luz na vida de muitos aí que estão ao redor, no trabalho, no colégio. São exemplos. O verdadeiro cristão é aquele ser iluminado. O cristão de hoje em dia, talvez de sempre, para mim a maioria são falsos. São falsos cristãos. Por quê? Porque às vezes tem a Bíblia toda na cabeça, decorada, embaixo do braço, né? Muitos aí com a Bíblia embaixo do braço, falam uma coisa e vivenciam outra. Então para mim isso é falsidade. Pessoas que acreditam em Deus. Uma pessoa qualquer, uma pessoa normal. O cristão é a pessoa que entendeu e foi atingida pelo amor de Jesus Cristo. Eu acho que quando o cristão entende que ele é Jesus Cristo na Terra, ele é uma pequena parte de Jesus Cristo na Terra. Ele consegue abranger, se relacionar com pessoas e pode gerar mais influência às pessoas que estão à volta dele. Então, para mim, o cristão é a pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador, que entende o amor de Jesus e com isso ele se torna uma pequena parte do corpo de Cristo. E assim ele pode influenciar quem está à volta dele. A igreja é o alicerce, é a força, é a pedra, é a rocha, aquilo que sustenta você na vida. Como sempre dizem, o corpo de Cristo, né, cara? A casa dos cristãos, mas aonde todo mundo é sempre muito bem-vindo. O grande comércio da fé é enganação, a maioria delas. Na minha igreja, as pessoas fazem aquilo pra catar dinheiro dos outros. Elas pegam dinheiro de propósito, colocam óleo na cabeça das pessoas pra dizer que aquilo é verdade, pra aquilo tudo é mentira, só pra elas pegarem dinheiro e construírem coisas que não prestam, coisas que não precisam na sociedade. Que muitas vezes mais atrapalha do que ajuda o ser humano. Casa de Deus, onde você vai adorar Ele. Bom, acho que a igreja eu vejo como um refúgio. Hoje em dia o que eu vejo mais que uma igreja seria uma empresa. Bom, na verdade eu vejo como uma pessoa normal. Mas eles tentam arrastar a gente junto, sabe? De alguma maneira, isso é meio estranho. Fanatismo. Em geral, eu considero eles umas pessoas muito preconceituosas, assim. Cara, é uma pessoa normal, O cristão é uma pessoa indiferente. O
cristão é uma pessoa que procura, vamos dizer assim, um apoio para não fazer coisas erradas. Pessoas que precisam de uma base para poder viver. Uma pessoa alienada. Pessoa, acho que normal, cara. Como pessoa alienada, como uma pessoa que segue uma religião, que acha que o que ele crê é fato. O cristão hoje é uma pessoa que está numa situação um tanto perdida. Ele é uma pessoa religiosa. O único povo cuja motivação é o amor. É a única maneira que você tem, tipo, se você tem um problema, você sempre chama, ai meu Deus, me ajuda, o meu Jesus, sei lá como é que fala. Ele foi uma pessoa muito boa que passou pelo mundo. Não sei nem se eu acredito que ele existiu um dia. Que me faz levantar todos os dias e eu tenho muita fé. Ele foi e continua sendo uma pessoa muito forte, assim, Que é uma força maior, assim, sobre nós, que a gente tem que ter fé em alguma coisa, então serve pra isso. É o que não pode faltar na vida do ser humano hoje. Eu vejo Jesus como meu irmão. Você não precisa acreditar que ele existiu propriamente, mas seguir os exemplos que estão na Bíblia, cara, pra mim é essencial. Aquele que fez o que ninguém fez. Morreu por mim e por você. Uma pessoa normal, como qualquer outra. Não tenho ideia. Como uma pessoa que não é nada do que realmente falam que ele é. Um cara que a gente tem que crer nele pra gente poder fazer as coisas certas. E ele é muito importante pra gente fazer tudo certinho. Assim o mundo sendo melhor pra todo mundo. A base de tudo, né? Deixou de ser utilizado para essa mensagem de amor e passou a ser utilizado como um meio de arrecadar dinheiro das pessoas. É um cara legal, só que é uma pessoa que todo mundo diz, mas ninguém segue o exemplo dele. Todo mundo fala, todo mundo tem que ser Jesus, mas ninguém ama o próximo, ninguém nem respeita os 10 mandamentos. Então o que adianta ele ser um cara legal se todo mundo fala dele e ninguém faz o que ele faz? A igreja rouba todo mundo. Parece que é uma maneira de tirar dinheiro das pessoas. Como um refúgio, né? Odeio a igreja. É uma rotina, tipo, todos os dias que você vai é a mesma coisa. É o melhor lugar pra você ficar na face da terra, cara. A igreja faz parte do sistema capitalista, tá aí só pra explorar todo mundo e pegar dinheiro. A igreja é um lugar que tem bastante enganação. É uma fonte aí de renda. Como a casa de Deus, né? Onde todo mundo pode ser acolhido, todo mundo pode ser o que você quiser. Uma massa que tenta pregar uma coisa para as pessoas, mas só em busca de dinheiro. Um centro de alienação? Que tá aí pra roubar, assim, tirar a grana das pessoas. Isso é muito importante para a família, para poder falar o que deve fazer e o que não. É bom para a educação também das crianças. Uma instituição que está num processo de crise. A igreja tem buscado renovação, mas acho que ela não está conseguindo acompanhar todas as tendências desse mundo moderno. A igreja, de certa forma, se distanciou muito, principalmente do jovem. Acabam fechando a mente das pessoas e acabam julgando. Já fui chamada uma vez para ir numa igreja e bem no meio do culto o pastor começou a falar mal de homossexuais, assim, eu saí na hora da igreja, assim. Então eu acho que hoje em dia a grande maioria é ruim, tem mensagens pesadas e desnecessárias. Ele foi um cara. Tudo que eu faço envolve ele, tudo que eu penso é primeiro ele, tudo pra mim na vida é primeiramente ele. Crer pra continuar vivendo, né? Jesus eu vejo como um cara muito firmeza. É um cara que tá de braços abertos pra você se você precisar. Jesus é a fonte de tudo. Jesus é a alegria. O único salvador, né, cara? Pra mim, Jesus não existe, nunca existiu. Pra mim, meu Deus, sou eu mesma, eu acredito em mim. As coisas que acontecem na minha vida, eu acredito em mim mesma. Não existe Deus nem pra nada, nem pra ninguém. Tem gente sofrendo aqui na rua, vem te pedir por Deus. Deus não vai ajudar em nada. Bom, Jesus para mim é um modelo universal. Um filósofo muito bacana. Uma válvula de escape para muitos. Uma válvula de escape é uma boa. Bem, fugindo um pouquinho, eu fumo bastante maconha. E, cara, eu gosto muito que é uma parada que me faz fugir, sabe? Me relaxa, é uma válvula de escape. Então, assim como eu tenho essa droga, que é uma droga mesmo, muitos têm Jesus, que é uma coisa muito mais simples, muito mais gostosa de ter. Então eu admiro essas pessoas, acho que Jesus, assim, no quesito mais sentimental, é uma coisa muito boa. Eu não tenho muita fé, mas acho uma coisa muito boa, gosto bastante. Você viu esse vídeo que causou em você. Esse vídeo
vídeo que provocou em você, porque é como as pessoas nos veem às vezes. Quando eu olho para esse vídeo, eu vejo as pessoas que às vezes não têm entendimento de quem é Jesus. Quando você vê na frase, você vê como você vê a igreja, e era sempre repelindo, porque a igreja é isso, porque a igreja é aquilo. Como você vê Jesus, quando fala da pessoa de Jesus, muitos deles abrem o seu coração. Então, o que é ser discípulo de Cristo? O que é de fato ser imitador de Cristo? É de fato, aonde quer que eu esteja, eu revelei esse Cristo que o mundo precisa conhecer. Através da minha vida. Através dos meus atos, porque cada um dos seus amigos estão olhando para você. E se você se diz crente, se você diz imitador de Cristo, e você está andando totalmente ao contrário, essas pessoas estão pensando, as pessoas que olharam para a igreja, estão olhando assim você. Que tipo de discípulo você é? Você vai sair daqui de fato entendendo. Se você chegou aqui em cima do muro, ou você desce do muro, você continua no muro. Precisamos entender de fato que estamos vivendo um tempo onde as pessoas precisam de fato conhecer esse Cristo maravilhoso. Onde essas pessoas estão? No BRT, na padaria, nas suas redes sociais, no seu status. As pessoas estão em todos os lugares precisando, buscando um Deus. Só que às vezes elas veem maus testemunhos. Às vezes elas veem pessoas, de fato, vivendo uma vida totalmente contrária daquilo que elas falam. A palavra discípulo quer dizer aprendiz. Aquele que procura tornar-se como seu mestre. Se você um dia entregou sua vida para Jesus, a sua vida deve ser nessa rotina. Todos os dias aprender com o seu mestre, que é Jesus Cristo. Todos os dias é você dizer não para você e sim para Ele. É todos os dias você, de fato, viver o Evangelho. Porque o Evangelho não é simplesmente você que está aqui, está no ar-condicionado, colocar a blusa do Geração Ágape, eu sou do Geração Ágape, eu sou da igreja. Não, é muito mais que isso. O Evangelho, ele produz mudança. Transformação. Todos aqueles que se aproximaram de Cristo não saíram da mesma forma. Todos os que se achegaram a Cristo, eles tiveram uma resposta. Eles saíram diferente, porque Cristo é resposta para o ser humano. Você está comigo? Você está entendendo? A nossa responsabilidade como jovem. De repente você está aqui e você ainda não confessou Jesus como Salvador. Deixa eu falar para você. Jesus, ele te ama muito. Jesus, ele promoveu essa noite para te alcançar. E nós vamos caminhar um pouquinho nas Escrituras. Eu quero que você abra comigo, por favor, lá em Lucas, capítulo 5, verso 1. Fala assim comigo, discípulos de Cristo. Aleluia. Lucas, capítulo 5, verso 1, diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genazaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavaram as suas redes. Fala comigo, lavaram suas redes. Verso 3. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentou-se. Ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Fala comigo, pescar. Verso 5. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Esse Simão era um pescador, com certeza ele sabia quando o mar não estava para peixe. E Jesus viu a multidão, todo mundo ouvindo a mensagem de Jesus, porque Jesus estava onde estavam os pecadores. Jesus não era influenciado pelos pecadores, mas ele influenciava os pecadores. Ele estava no meio dos pecadores, os pecadores olhavam para ele e falavam assim: você tem uma palavra que ninguém tem.
Você tem um olhar que ninguém tem. Você tem uma mensagem que ninguém tem, porque ninguém queria estar com os pecadores. Os religiosos da época afastavam os pecadores, colocando jugo, condenação. Foi esse vídeo que nós vimos aqui. Algumas pessoas dando um mau testemunho. Eu espero que você não esteja dando um mau testemunho. Porque se você é discípulo de Cristo, você precisa imitar o seu mestre. Então, como é a sua conduta fora da igreja? Porque você é a igreja aqui é só um templo. Nós somos a igreja. Aonde nós vamos, nós carregamos a presença. Na sua conduta, na sua fala, na sua forma de agir com as pessoas, Cristo deve ser revelado. Você está comigo? E Simão já estava cansado a noite toda, não pegou nada. E esse Jesus chegou com a palavra, ensinou a multidão, ele falou, joga a rede de novo. E ele questionou na sua habilidade humana, Senhor, mas eu pesquei a noite toda. Mas sobre a tua palavra, eu lançarei as redes. Ele lançou as redes e houve algo extraordinário. A habilidade de Pedro, Simão, era natural. Mas quando Jesus entrou com providência, porque ele decidiu semear o seu barco. Ele poderia estar muito bem murmurando, ele poderia muito bem estar reclamando, pescou a noite toda, vem esse mestre aí pegar meu barco, não é assim? Pelo contrário, ele semeou aquilo que ele tinha. O que ele tinha? O seu barco. Jesus pegou aquele barco dele e promoveu algo extraordinário na vida de Simão. Que logo depois, quando ele viu algo extraordinário, ele começou a seguir a Cristo. Porque o que era a necessidade de Simão? Fala comigo, o peixe. E ele viu aquele mestre fazer algo extraordinário, porque ele viu com os seus olhos um milagre. Cada um de vocês é um agente de milagre. As pessoas estão sedentas para ver o milagre através da sua vida. Como? Quando alguém vem e te fere, você anda em amor. Quando alguém te persegue, ao invés de você amaldiçoar, pelo contrário, você dobra o seu joelho e ora pelaquela pessoa. Quando alguém pisa no seu calo, ao invés de você murmurar, ao invés de você falar palavrão, você dá outra face. O Evangelho em ação. Cristo sendo revelado através das nossas atitudes. Eu não sei quanto a você, mas todas as vezes que as pessoas se chegavam a Cristo, elas tinham uma necessidade. E Simão não foi diferente. Ele passou a noite toda pescando, não teve nada. Mas quando ele viu com os seus olhos o milagre, logo dentro dele despertou, vou seguir esse homem, porque eu não vou ter falta de nada. Ele está comigo. E as pessoas estão padecendo, perecendo. Elas querem até Jesus, mas não quer o Jesus das igrejas. Isso é muito sério. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo os últimos dias. Os últimos dos últimos dias. E essa geração, ou esse tempo que nós estamos vivendo, é o tempo onde pensa só em si. Vários cristãos pensando só em si. Ei, eu não sei se você entendeu a mensagem do Evangelho, mas a mensagem do Evangelho é você dizer não para você e sim para Ele. Qual foi a última pessoa que você evangelizou? Qual foi a última pessoa que você orou? Qual foi a última pessoa que você chamou para um culto, para uma atividade ou para algo que você acha que traz benefício para você? Qual foi a última vez? Ser parecido com Cristo é ir atrás dos pecadores. Aonde você for, tem alguém padecendo. Aonde você for, você conhece alguém que está com depressão, que está doente. O que você está fazendo? O que eu estou fazendo? Eu preciso imitar o meu mestre. Eu preciso ser seguidor do meu mestre, imitá-lo. Por isso que Jesus ele atraía multidões. Sabia que a multidão, de repente, pode estar esperando uma mensagem sua, pode ser nas suas redes sociais. Eu fico imaginando hoje Jesus, nessa época de hoje. Cara, ele ia ter não sei quantas placas do YouTube. Ele ia ter não sei quantos seguidores. Porque Jesus é o maior evangelista. O maior pastor, o maior mestre, o maior profeta, o maior apóstolo.
Jesus estava nos ensinando com a sua própria vida, porque o importante para Jesus foi sua vida. Se tivesse só você aqui nessa terra, Jesus viria e morreria por você. Você está comigo? Olha como você é importante. Olha como você precisa sair daqui com a sua mentalidade mudada. O que eu estou fazendo como discípulo de Cristo? De repente você pode estar aqui, pode estar sendo paralisado por causa da timidez. O que é uma timidez diante do sacrifício de Jesus pela sua vida? Eu não sei falar, eu não sei pregar. Dê seu testemunho. O que tem acontecido na sua vida já é uma pregação. Quantas pessoas você conhece? Eu fico imaginando, se cada um aqui conseguir influenciar ou levar o Evangelho de Cristo para uma pessoa, seria o dobro de pessoas. Uma pessoa. Entender a mensagem do Evangelho é levar transformação na vida das pessoas. E esse Pedro, ele largou tudo e foi seguir o Mestre. Esse Pedro foi o mesmo que andou sobre as águas quando eles estavam lá no barco. E Jesus começou a andar sobre as águas. Ele foi ousado e falou: Senhor, se for você, manda uma palavra. Sabe por quê? Pedro tinha experiências com Jesus. Manda uma palavra. E ele foi debaixo daquela palavra, porque ele tinha experiência. Quando Jesus falou para ele, ele falou: sobre a tua palavra. Se você for estudar, você vai ver que quando ele está lá no barco, ele fala: Jesus, manda uma palavra. Ele tinha comunhão. Qual foi a sua última experiência? Ser discípulo de Jesus Cristo é tocar a vida de alguém. Ser discípulo de Jesus Cristo é ser imitador do Mestre. O que Jesus fazia? Ele ficava parado mexendo no seu celular da época que nem tinha? Não. Ele não teve sua vida por preciosa. Pelo contrário. Ele sempre estava em movimento, querendo agradar ao Pai. E esse Pedro, ele teve uma experiência. E ele andou sobre as águas, afundou, mas você já andou sobre as águas? Esse Pedro era aquele que era ousado. Aí foram prender Cristo. O que Pedro fez? Pegou daquilo que ele tinha como arma, que ele achava que seria na força, e cortou a orelha do soldado. Entenda que no processo, quando você se achega a Cristo, existe um processo onde você vai, onde você vai sendo transformado. Quando Pedro começou a seguir Cristo, ele largou tudo, mas ele não largou sua espada. Porque Jesus não tirou a espada de Pedro, porque Pedro precisava entender que a transformação é de dentro para fora. Jesus podia muito bem falar: Pedro, larga essa espada para fora. Não. Nas experiências de Pedro, ele começou a entender que não é na força do braço dele. E a transformação, ela é contínua. Quanto mais você tem comunhão com Cristo, quanto mais de fato você diz não para você e sim para Cristo, você começa de fato a se libertar de um montão de coisas que de repente está te aprisionando. Discípulos de Cristo, imitadores do Mestre. Está comigo? Esse mesmo Pedro foi aquele que negou ele. Esse mesmo Pedro teve oscilação na sua vida, mas uma coisa que me chamou a atenção: Jesus não desistiu de Pedro. Jesus não desistiu de você. Naquela cruz, ele estava mostrando o amor dele por mim e por você. Nós não merecíamos a salvação. Ele decidiu morrer por mim e por você. Ele foi substituto no nosso lugar. Ele estava nos mostrando que amor não é só simplesmente palavras, são atitudes. O quanto você ama Cristo. O quanto você está disposto a viver Cristo. Tem muitos cristãos nominais. Eu sou crente, mas sua conduta é totalmente diferente daquilo que ele fala, do que ele prega. Totalmente. Quando está no meio dos amigos, parece que ele usa uma máscara. Parece até que faz teatro. É outra pessoa, um personagem. Ei, ser discípulo de Cristo. O ambiente pode estar um ambiente totalmente horrível.
As pessoas vão ver em você uma luz, um sal, algo diferente. Elas vão querer conversar com você, elas vão querer ter aquilo que você tem. O que você tem? Cristo Jesus. Não é você ser esquisito. Não é você ser alienado, não. É você entender que você foi alcançado. Tem um propósito para você realizar. Não é você parar de falar com as pessoas, pelo contrário. Não é você repelir as pessoas, pelo contrário. É você olhar com um olhar de compaixão, não olhar com um olhar de julgamento. Olhar para as pessoas como Cristo olha. Como Cristo olha as pessoas, irmãos. Com um olhar de compaixão, com amor. Jesus não julga as pessoas, pelo contrário. Ele chama eles para perto. E às vezes nós falamos que somos cristãos e a nossa conduta está totalmente contrária, ou seja, estamos mandando uma fake news para as pessoas. Fala assim comigo. Eu não sou discípulo fake news. Alguns até fala como crente, se veste como crente, tem jeito de crente, mas sua conduta é do mundo. Preso a esse sistema. Ser discípulo de Cristo é entender que tem uma parte para eu fazer. Eu quero que você abra comigo, por favor. Lá em Marcos. Capítulo 8, verso 34. Eu pensei que ia ter glória a Deus, aleluia. É porque você está pensando, né? Muito bem. Que maravilha. Marcos 8,34 diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, fala assim comigo, multidão, discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O primeiro parâmetro para ser discípulo de Cristo é levar sua cruz. Ah, Valzinho, então a minha cruz é aquilo que eu luto tanto, não. Você precisa entender o que é a cruz. Jesus está falando aquele que vem após mim. Ele estava falando que ele iria fazer um sacrifício que nós não iríamos conseguir fazer. Ele está falando que a cruz que ele iria ser levado era a substituição. Ele está falando dessa questão de seguir a cruz, de pegar a sua cruz, é o seguinte, essa decisão que você, sem imposição nenhuma, você quis, você deve manter. Você está entendendo? Levar a cruz não é algo que você acha que você vai tentando melhorar até a volta de Cristo, não. Levar a cruz é você manter essa decisão que você teve publicamente de seguir a Cristo. Isso é levar a cruz. É quando está todo mundo lá na sua faculdade, todo mundo vai pro happy hour, vai fazer um montão de coisa, se você for, você vai fazer a diferença. Mas você não vai ser influenciado. Ou você não vai. Levar a nossa cruz. Levar a nossa decisão. O que Cristo fez naquela cruz? Antes de morrer, ele foi humilhado. Quando ele foi julgado, ele precisava levar a cruz fisicamente. Aquela cruz fisicamente estava dizendo para todo mundo que ele estava sendo condenado. Naquele momento que ele passou por tudo aquilo que era meu e seu dever passar, que a gente não iria conseguir suportar aquilo, ele estava recebendo para ele. Ele estava recebendo um julgamento. E quando ele fala aquele que vem após mim, ele está dizendo o seguinte, da mesma forma que eu morri naquela cruz, da mesma forma que eu decidi morrer por vocês, você deve levar a sua cruz, a sua decisão. Se você é cristão, você deve entender o seguinte, que vão vir represálias, que você tem que ser firme de fato. Qual é a sua decisão? Você é crente? Você é cristão? Você é discípulo de Cristo? Essa é a sua cruz. Deixa eu falar algo para você. Jesus não tem vergonha de você. Então não se envergonhe dele falando que você é crente. Jesus não se envergonha de você.
Pelo contrário, ele é o nosso irmão mais velho, ele está pronto para nos ajudar. E ele está falando algo aqui muito importante. Negue-se a si mesmo. E é uma geração onde tudo é voltado para o nosso umbigo. Sim ou não, gente? Tudo tem que te atender. O sistema está te aprisionando sem você perceber. Tudo é voltado para você. Se não fizer algo que você quer, você faz biquinho, eu faço biquinho. A gente bate o pé. Sim ou não, gente? Tem que ser da sua forma, do seu jeito. Carregar sua cruz é você dizer não para você. É você manter firme com a decisão. É você de fato entender que vai ter coisas e que você vai ter que sem negociar. De fato ser exemplo. Quantos jovens se perdendo? Eu peguei um Uber. Eu dirijo no Uber. E eu peguei 3 jovens cristãos. E os jovens falam de rolê, de bebida. Quase que eu dei espadada neles. Minha língua coçou naquele... Eu nunca faço isso. Mas naquele dia minha língua coçou. E eu fiquei pensando. Quase que eu parei o carro e comecei a chorar. Uma juventude que está sendo moldada como o mundo tanto faz, como tanto fez. Não é bem assim. Muitas ideologias entrando. Que Jesus é esse que aceita tudo? Que amor é esse que aceita tudo? Não é o amor de Jesus. O amor de Jesus confronta. A mensagem de Jesus confronta. E o jovem falando de rolê, de não sei o quê, eu fiquei... E o pior, você está entrando na igreja. Quantos jovens que estão aprontando. Estou falando alguma besteira aqui, jovem? Mas Jesus está lá com você e está vendo. Então o que é ser discípulo? É agradar o meu mestre. Quem é seu mestre? Quem é o seu Senhor? Eu não sei contar você, mas eu me converti com 21 anos. Eu decidi viver para Cristo literalmente. Eu decidi de fato entregar toda a minha juventude, toda a minha força, servindo esse Jesus. Quantas vezes eu fui taxado como Bíblia, como fanático, mas quando os jovens da minha época mais precisavam, quem eles procuravam? O fanático, Bíblia. Eu não tenho vergonha. Pelo contrário, se eu soubesse que era tão bom assim servir a Cristo, eu tinha ido na minha adolescência. Eu fico olhando para os adolescentes, para os jovens. Vocês são privilegiados. Vocês estão em um bom lugar, onde você tem discipulado, você tem uma liderança, cuida de você, tem assunto específico para te ajudar. E mesmo assim tem jovem que não tem vergonha na cara. Que não é discípulo. Porque ser discípulo é pegar a sua cruz e caminhar. Se você não mantém firme a sua posição, você não é discípulo de Cristo. Você está seguindo outra coisa, menos a Cristo. Porque seguir a Cristo é pegar a sua cruz, é a sua decisão. É dizer, não, eu decidi seguir Ele. Não importa o que falam, não importa o que digam, eu tenho um Senhor, eu tenho um Salvador, eu sei quem é Jesus, eu tenho experiência com Ele. Aquele que quer, que vem. Ninguém aqui é obrigado. Você não é obrigado a estar aqui. É uma decisão sua. Seguir a Cristo vai muito mais além do que vir para a igreja. Como está a sua vida de oração? Eu não sei se você sabe, mas o mestre que você diz que você segue, ele tinha tempo de oração, ele lia sobre ele tinha o seu devocional. E às vezes nós passamos tanto tempo no Reels, né? Reels, fala? Reels? Fende mesmo? Não. O feed, Reels. Tantas coisas estão nos ocupando. Tantas coisas estão lícitas. Eu sempre falo isso. O Reels, o Feed, né? Feed. O feed. Essas coisas que nós estamos vendo hoje não é do diabo não, gente. Mas o quanto essas coisas têm em você? Aí que está o problema.
Se eu pegar o seu celular agora e colocar, todo mundo, vamos aqui, vamos colocar o celular aqui. Tem gente que vai ter coceira. Quando nós acordamos, a primeira coisa que nós fazemos é o quê? Olhar o celular. O celular é uma bênção? Uma bênção. Mas o quanto o celular te tem? O quanto as coisas do mundo ainda te atraem? Porque seguir a Cristo é você continuar com essa firmeza. Pega a sua cruz, aquilo que você decidiu confessar. Porque Cristo, ele já morreu por nós. O sacrifício já foi feito. Mas levar a nossa cruz é dizer não para nós todos os dias. Só que ninguém quer isso. Ninguém quer um evangelho que traz desconforto. Todo mundo quer um evangelho que massageia o nosso ego. Todo mundo quer um evangelho que se adapte àquilo que ele acha que é certo. Então, quem é Jesus para você? Quem é Cristo para você? O que Cristo fez naquela cruz? Será que foi em vão? Porque falar que ama Cristo é muito fácil. Como eu falei, tem muito cristão nominal. Só é crente que na igreja. Vai ver o status, só Jesus. Vai ver as redes sociais, só Jesus. Que crente é esse? Que discípulo é esse? Está se enganando. Então essa noite é uma noite para você estar no prumo. Está uma noite profética, né? De ajuste, né? É isso mesmo. Ou você é, ou você não é, ou você de fato, então eu vou para o mundo mesmo. Então vai. Mas se você diz que é crente, cara, segue a Cristo. De fato. Porque hoje a gente desiste por coisas tão pequenas. Você já estudou como foi o sacrifício de Cristo? Porque as pessoas falam de amor, acham que amor é você aceitar tudo. Se você for ler 1 Coríntios 13, você vai entender sobre o amor. Matheus? Então o amor não é falácia. O amor é atitude. O amor tudo suporta. O amor tem uma condição de fazer, de se doar. E quando você olha para a mensagem da cruz, quando você vê Cristo lá naquela cruz, Ele está nos mostrando o quanto Ele nos ama. Essa palavra aqui não é uma palavra de condenação, mas é uma palavra para você sair daqui de uma vez por todas. Parar de vir só em evento, só em culto jovem, só em conferência. Ei, quando que você vai tomar vergonha na sua cara? Quando? Tem muita gente para você alcançar. Enquanto você fica dando mau testemunho, as pessoas vão ser igual do vídeo. Vão falar, a igreja é igual o fulaninho. Será que você teria coragem de chamar um amigo seu aqui para o culto jovem? Ou não? Ou ele iria te expor? É um termômetro. Quem é você na sua escola? Quem é você nas suas redes sociais? Vocês estão me olhando com a cara. Mas é isso mesmo. É para mexer com você. Quem é você quando ninguém está vendo? Quando você está lá nos seus rolês com seus amigos? Quando você não está nesse ambiente, porque é muito legal o ambiente, né? Todo mundo é crente aqui, mas quando você não está nesse ambiente? Quem é você? Então, uma noite para você sair daqui pensando, será que eu sou discípulo mesmo? Senão eu faço o convite que você nasce de novo. E você tem uma conduta. Está comigo? Aleluia, quero que você abra comigo. 2 Coríntios. A gente já está finalizando. Eu preciso que você fazer. Já quer que acabe logo. Tem gente aí orando. Acaba logo essa mensagem. Acaba logo. 2 Coríntios 5. Eu preparei um montão de coisa, mas Deus está mudando, amém? Tem muito versículo aqui que eu preparei, mas Deus... Vamos seguir o fluxo do Espírito. 2 Coríntios 5, verso 15. Diz assim: Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para aquele que por eles ressuscitou.
assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Verso 17. Assim, se alguém está em Cristo, é nova, as coisas antigas já, eis que se fizeram coisas. Aleluia. Eu queria que colocasse na NVT, por favor. Tem como colocar para mim na NVT? Ah, foi. Verso 15, por favor. Vamos ler junto? Diz assim: ele morreu por todos, para que os que recebessem a sua vida não viva mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Próximo, por favor. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano. Mas agora, quem conheceu Cristo? Mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Não olhar para as pessoas na perspectiva humana, com julgamento. Está vendo fulaninho, ciclaninho? Não. Aquele que está em Cristo, que permanece em Cristo, é uma nova criação. Então, essa mensagem é para que de fato você entenda. Se você é discípulo de Cristo, você precisa levar a sua cruz. O que é a sua cruz, Val? Essa decisão que você decidiu. Ficou até redundante, mas foi a decisão que você teve de reconhecer Cristo como Salvador e viver essa confissão todos os dias. Não seja um discípulo 007. Chega lá na sua escola e ninguém sabe que você é crente. Aí tá lá, não sei o que, de ladinho, tá todo mundo. Né? Não é aquelas músicas? Trend que fala o nome, trend, né? Sabe todas as trends, mas pergunta o versículo, não sabe. Um versículo não sabe. Sabe todos os passos. Quando eu pergunto, quem foi Paulo? Não sabe. Quem foi Timóteo? Não sabe. Quem foi Cristo? Também não sabe. Fica lá 3 horas decorando aquela música. E tem algumas músicas que, pelo amor de Deus, se você é discípulo de Cristo, você não está imitando Cristo não, gente. Música rebolando, sensual. Que Cristo é esse? É para ganhar o mundo? Ou ser o mundo? Tem um montão de gente agora que vai me bloquear no status, que eles me bloqueiam. Muitos jovens que me bloqueiam aqui no status. Eu fico lá, vendo lá, aí me bloqueio. Mas é o papel do líder. Você é um bom lugar onde te corrige, onde te fala, ó, tá errado. Que cristianismo é esse? Ah, Val, nada a ver. Esse nada a ver tá entrando muito na igreja. Sabe por que nada a ver? Porque tem a ver e você sabe que tem a ver. Mas você está vivendo para você. Esqueceu que viver Cristo é você dizer não para você. Pô, mas tá na moda. Val, mas é legal. Val, mas eu fico me coçando para mandar aquela trend lá. Eu preciso de seguidores, eu preciso de curtir. Não, você precisa de Cristo. Você precisa falar de Jesus. Você precisa tocar a sua amiga que está lá perdida. Você precisa levar o amor de Deus àqueles que necessitam. Isso que você precisa. Tramontina, né? Tramontina. Então, gente, eu não sei contar você, mas essa palavra tem ruminado muito no meu coração há muito tempo. Pode ser uma palavra dura para alguns, mas é necessária. É necessária. Será que de fato nós somos cristãos? Discípulos de Cristo? Ou não? Aleluia! Eu quero finalizar lá em João 21. Aquele Pedro que aprontou um montão de coisa. Jesus não desistiu dele. Ele negou a Cristo. João 21. A gente vai finalizar com esse
João 21:1 diz assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos, junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Verso 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Verso 3. Disse-lhe Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Esse mesmo Pedro que teve aquela experiência extraordinária de jogar a rede de acordo com a palavra de Cristo, em algum momento da sua vida, ele fracassou. Em algum momento da sua vida, ele deu mole. O que ele fez? Vou voltar àquilo que eu tenho habilidade. Na primeira experiência com Cristo, Jesus falou para ele: vocês serão pescadores de homens. Aí alguma coisa aconteceu. Pedro fracassou, negou a Cristo, se envergonhou, deu mole. A primeira coisa que ele pensou, e ainda influenciou aqueles que estavam à sua volta: eu vou voltar àquilo que eu sei fazer. Abandonando o seu ministério, abandonando o seu chamado. E todo mundo foi com ele. Olha só o poder da influência. Quem que você tem se associado? De novo, vó, vai falar sobre isso de novo. As pessoas que você está mais próximo, são 5 pessoas mais ou menos. Elas têm o poder de mudar o seu comportamento, sua forma de vestir, sua forma de falar. Já viu uma pessoa que fala igualzinho a outra? Quem já viu isso? Aí a pessoa fala assim: pô, tá igual fulano. Aí a pessoa que de tanta associação ela recebeu da vida daquela pessoa fala assim: eu não. Mas suas atitudes dizem que sim. E tem muita gente dizendo que é crente, mas suas atitudes dizem que não é crente. Tem muita gente que fala que é cristão, mas sua atitude diz que não é cristão. Por causa da associação. Associado. Recebendo influência. E quando alguém vai falar, ainda fica com raiva. Eu não. Ih, tá louco. Mas as suas atitudes não mentem. Está comigo? E Pedro associou todo mundo. Vamos todo mundo voltar, vamos todo mundo largar o ministério, vamos voltar a pescar. Abandonaram, esqueceram das suas experiências. De repente você está aqui, você viveu muitas experiências com Jesus. Algo aconteceu e de repente você largou aquilo que Deus colocou na sua mão. Ei, essa noite é a noite de você voltar para os caminhos. Reacender a chama. Lembrar daquilo que Deus colocou no seu coração. Porque você estou falando aqui para pessoa específica aqui. Tem muita gente preocupada com as coisas dessa vida. E Deus colocou algo no seu coração. Deus já falou com você. Agora eu estou falando debaixo da unção profética aqui. Eu sei quando a unção profética se move. Para de pensar nas coisas desse mundo. Aquilo que você é tão focado nessas coisas desse mundo, que aquilo que Deus falou para você, de repente você já até esqueceu. Aí Deus te traz esse culto para falar: ei, eu te chamei para cumprir um propósito. Foi eu que coloquei no seu coração. Tem gente aqui que percebeu muito claro, tá como Pedro. Mas vamos continuar lendo. Verso 4. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram. Olha só que perigo. Que era ele. Verso 5. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Respondeu-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aconteceu de novo. Verso 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-nos mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Verso 16. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de Jonas,
tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Verso 17. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Se Jesus pergunta para você, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Então faz aquilo que eu te chamei. Então faz aquilo que eu te chamei. Pedro ficou constrangido porque, de fato, Pedro, ele foi questionado. Às vezes nós falamos que amamos a Cristo, mas só da boca para fora. Amar a Cristo vai muito mais do que palavras. São atitudes. Está comigo? Oh, aleluia. A veia evangelística está operando também nesse lugar. Para que você entenda que você foi chamado para cumprir um propósito. Para que você de fato saia daqui entendendo. Será que eu amo a Cristo de verdade? Será que de fato eu amo a Cristo? Será que eu estou seguindo a Cristo? Será que de fato eu estou levando a minha cruz, que é a minha decisão, publicamente? Para todo mundo, sem ter vergonha. Me ajuda aí, André, por favor. Será? Aleluia. 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 Fecha os olhos. Não fica de pé, não. Fica sentado mesmo. Fecha os olhos. Todo mundo fecha os olhos. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Senhor, minha oração é que teu santo temor caia sobre a vida dessa juventude. Senhor, a minha oração é que de fato aqueles que estavam em cima do muro saiam de cima do muro. Senhor, a minha oração é que esses jovens venham de fato entender o tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo do fim. Não há mais tempo para perder, não há mais tempo para brincar de ser crente. Senhor, vai forjando em cada coração, Senhor, o despertar. Senhor, eu não tenho poder nenhum para transformar a vida de ninguém, mas a Tua palavra tem. E Tua palavra foi ministrada. Nós cremos, Pai, na Tua palavra, encontrando cada coração aqui, Senhor. Jovens com postura diferente. Jovens entendendo o propósito, entendendo de fato que foram chamados para cumprir um propósito nessa terra. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Não nós, mas sim você. Não nós, mas sim você, Senhor. Nos ensina, Jesus, a te imitar. Nos ensina, Cristo. Nos ensina, Cristo. Espírito Santo também nos auxilia. Quantos amigos nossos precisam dessa mensagem? Quantas pessoas que nos seguem nas redes sociais que precisam ouvir desse amor maravilhoso? Não condenação, mas uma palavra que traz confronto, uma palavra que traz mudança. Senhor, tem misericórdia dessa geração. Eu não aceito uma geração fraca. Eu não aceito uma geração que para por coisas pequenas. Eu não aceito, Senhor. E enquanto eu estava aqui, o Senhor me falou que a geração Ágape está entrando em um novo nível.
uma nova unção, novas estações. Mudanças. Em nome de Jesus. Não sendo pesado, mas sendo leve. Oh, você pode orar no Espírito, você que é batizado no Espírito Santo. Doce presença. Doce presença. Doce presença. Começa a se consertar aí no seu lugar. Começa a falar: Cristo, eu dei mole nisso, estou dando mole naquilo, me perdoa. Cristo não lança em seu rosto, pelo contrário, Ele está pronto para te ajudar, para te auxiliar, porque Ele sabe das nossas fraquezas. Ele é nosso advogado, Ele é nosso amigo, Ele é nosso irmão mais velho. Sai daqui diferente. De fato, sai daqui diferente. Não é só mais um ajuntamento, não, coisas estão acontecendo. Aqui não é um clube, não. São jovens que vão impactar a sua geração. Mas para impactar a sua geração, precisam ser firmes. Não podem negociar os seus princípios. Você vai ser perseguido. Você vai ser caluniado. Mas vale a pena. Porque Isaías 53 diz que Jesus te viu naquela cruz. Ele foi como uma ovelha para o matadouro. Naquela cruz há 2022 anos atrás, Cristo já te via hoje aqui. Ele se alegrou. Oh, aleluia. Oh, aleluia. A sua família nunca mais vai ser a mesma. A sua rua nunca mais vai ser a mesma. Suas redes sociais nunca mais vai ser a mesma. Cristo Jesus na sua vida. As suas digitais não são suas, são a de Cristo. Seus pés não são seus, são de Cristo. Seus olhos não são seus, são de Cristo. Sua boca não é mais sua, é a boca de Cristo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Continua orando, continua orando. Uma noite de conserto, uma noite de ajuste. Oh, aleluia, uma noite de conserto, uma noite de ajuste. Tem muita gente precisando daquilo que você tem. O que você tem é Cristo. Os jovens estão procurando alegria no álcool, nas drogas, em relacionamentos, mas só encontram em Cristo. Só Cristo quer a paz, só Ele quer a alegria. Oh, aleluia!